Nós estamos meditando sobre a graça. Nós temos aprendido o que é a graça. Muito diferente do que nós temos uma história de ensinamentos incorretos ou incompletos. E eu quero começar hoje impedindo qualquer ação que possa atrapalhar a gente de ouvir o Senhor, expulsando todo demônio do nosso meio agora em nome de Jesus. Tem que sair daqui, Satanás. Está expulso. Nenhum ruído é permitido. Nossa mente é levada a Cristo, escravizada no poder. Colocamos a nossa vida cativa como escravos de Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, e Satanás não pode nos tocar. O maligno não tem direito de mexer conosco, de atrapalhar essa mensagem divina que o Senhor vai passar para nós agora e nem para as crianças, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar lendo agora Hebreus 12, versículo 14. Nós temos visto que a graça, ao contrário do que o evangelho parcial que muita gente e nós mesmos aprendemos, afirma, não é só o perdão dos pecados para a salvação, é muito mais do que isso. Nós temos visto que a graça é o poder de Deus derramado para a gente conseguir viver a vida que Jesus quer que a gente viva. E eu sempre me perguntei, onde eu participei em todas as igrejas, em todas as células, congressos, visitas que eu participei com meus pastores, onde está Cristo? Cadê a pessoa no nosso meio que me mostra como que é viver Jesus? Cadê o poder? Cadê o fluir do Espírito no dia a dia? Cadê um exemplo humano de um imitador de Cristo? Nunca vi. Depois eu descobri por quê. Porque nós aprendemos que a graça ela simplesmente é entendida como um meio de salvação, de perdão. E aí nós não aprendemos a viver a graça diariamente. E nós temos visto aqui, o Senhor tem trazido para nós essa riqueza celestial da graça diária e como é que nós podemos acessá-la. Lembrando o básico, que a graça é um rio de vida que flui de Deus, disponível a todos que têm fé em Jesus. E que ela é acessada pela fé. A graça é o rio que nós precisamos conectar ao nosso cano, que é fé, para ela fluir para a nossa vida. Tudo é pela fé. Nós aprendemos muitas coisas erradas com relação à religiosidade, só lembrando vocês de que nós precisamos orar mais, orar muito, ler a Bíblia bastante, servir, trabalhar na igreja ou no ministério, dar dinheiro para o pobre ou dízimo, e quando não faz isso, vem ameaças. Se você não der o dízimo, vem o devorador, se você não servir no ministério, você não tem dom, se você não ora, você não tem intimidade, se você não lê a Bíblia, é um monte de promessa, de maldição, baseado na religiosidade, de barganha. Se você faz, você tem, se você não faz, você não tem. Mas a vida que Jesus ensinou a gente a ter não tem nada a ver com ações humanas. Tem a ver com fé. Então nós regredimos, resetamos, estamos reaprendendo a viver na fé. E a partir daí sim, todas as atividades devem acompanhar. Mas agora no Espírito e não na religião. E esse texto de Hebreus 12, 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. São 2 versículos só que trazem, coloca no 14, por favor. Ele traz uma perspectiva interessante sobre o último fruto no que nós damos, o propósito do nosso fruto, que é a nossa vida com o próximo. A sua vida com o próximo reflete como Deus está
na sua vida. Você tem dois caminhos para seguir opostos. E o primeiro está aqui no comecinho, que é: esforcem-se para viver em paz com todos. E no finalzinho do outro versículo, por favor, no 15, tem o oposto disso. Ao invés de nós vivermos em paz com todos, nós podemos ter raiz de amargura que causa perturbação, contaminando muitos. São dois caminhos opostos. Ou você vive em paz com todos, você busca viver, porque algumas pessoas não querem viver em paz com você, mas você faz a sua parte. Faça o possível para viver em paz com todos. Isso é uma vida que Deus quer para nós. A outra, pode entrar, Adu, está ali na mesa. Primeira coisa, nós temos um chamado, uma ordem para viver em paz com todos. Você pode viver assim, ou, segundo o nosso texto, viver causando perturbação, que é causada por raiz de amargura. São dois caminhos opostos. Volta no primeiro, por favor. Como é que nós podemos saber o que vai fazer você viver um lado ou o outro? Está ali na sequência, no 14. 14. 12 e 14. 12 e 14. Esforcem-se, percebe o verbo, esforcem-se. É Deus fazendo? Não. Esforcem-se é nosso. É uma ordem para a gente agir. Esforçar para quê? Para viver em paz com todos. É para serem santos. Aí a gente aprendeu a vida toda que a gente não é perfeito. Muita gente, eu já cheguei a discutir com um amigo meu crente, que eu falava que a gente é santo e ele falava que a gente não é santo. Mas está ali. Nós temos que ser santos. Vai falar, mas eu só vou ser santo no céu, no sentido de perfeito. Mas o texto diz para nós sermos santos em vida. E diz que sem essa santidade ninguém pode ver o Senhor. Então a chave para nós conseguirmos ter essa vida de paz é a santidade. E a falta dela causa o outro lado. A contaminação de muitos por raízes de amargura. E como é que nós fazemos para conseguir ser santos? Está no 15. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. É possível se excluir da graça. Por isso que é mais um verbo forte. O primeiro verbo do versículo anterior é esforcem-se. O segundo verbo desse versículo é cuidem. Tem que ter cuidado. O que é que você tem cuidado na sua vida? Cuidado mesmo, não negligentemente, empurrado com a barriga. O que é que você cuida? Tem cuidado? Tem um negócio que você tem que cuidar mais do que tudo que você cuida. E está ali, ó. Não se excluir da graça. É para você se esforçar em permanecer na graça. Porque se você, por meio da graça, se esforça, não é você fazendo. É a graça de Deus que te capacita a fazer. Semana passada foi uma ilustração que foi muito boa para mim, que eu peguei para mim, que Deus deu para nós, que nós percebemos ilustrativamente que a graça é como se fosse um manto ou um boné que a gente veste. É a santidade de Deus, de Jesus Cristo, colocada em nós. Nós somos pecadores. Essa semana nós fizemos uma visita, eu falei para a senhora que nós visitamos, porque ela estava perguntando sobre maldição hereditária. E Deus me trouxe na hora a verdade bíblica, evangélica, de que todos nós nascemos amaldiçoados. Então você sabe que você nasceu amaldiçoado? Você sabe que você não é mais filho à imagem e semelhança de Deus quando nasce? Você é filho de Adão e Eva, caídos, imagem e semelhança de pecadores, e nasceu já condenado ao inferno.
Não existe maldição hereditária maior do que essa. Por isso que Jesus precisou vir, nasceu, morreu no nosso lugar para nos dar uma nova identidade, livrando-nos da maldição de Adão e Eva. Agora, quando nós reconhecemos que somos pecadores e não que cometemos pecado apenas, mas a raiz é podre, o coração é de pedra e nós nos prostramos querendo cura, com o olho na cruz de Cristo, com a fé nele e no que ele fez, ele nos dá o livramento disso tudo. Obrigado, irmão. E quando nós recebemos o perdão, o livramento da maldição, nós também recebemos a identidade de Cristo em nós. Uma nova vida, um novo nome, um novo modo de viver, de pensar, de sentir, com novas possibilidades. E como é que nós conseguimos viver essa vida nova? Andando no Espírito. Porque quando você é perdoado na cruz, é porque na cruz o seu pecado morreu. E quando você morre na cruz, em espírito, ele te ressuscita em espírito e te dá o Espírito dele. O mesmo Espírito de Jesus agora é o seu Espírito. E por esse Espírito você é chamado filho e filha de Deus. Essa nova vida é uma vida que tem que ser vivida igualzinho Jesus viveu. Mas nós ainda somos antigos, nós ainda temos o pecador em nós. Paulo fala, os nossos membros ainda são escravos do pecado. E no íntimo do meu ser eu quero obedecer à lei de Deus. Então são dois seres na mesma pessoa. O carnal, podre, amaldiçoado, e o novo, vivo, avivado, ressurreto, divino, Filho de Deus. Aqui você vive em paz com todos. Aqui você contamina todos. Aqui existe raiz de amarguras. Aqui existe santidade. É só você aprender pela palavra a entrar mais aqui. Como? Pela graça. A graça não é só o que te perdoa, é o que te vai levar para o céu. A graça é o que te capacita a sair desse ser antigo e entrar nesse ser novo. Porque antes de você receber a graça, você não tinha identidade nova e era escravo disso. Você não conseguia se livrar do seu pecado. Agora, com a identidade nova e o poder do Espírito, que é a graça é o poder do Espírito, ele capacita você a não se submeter a esse ser antigo, mas a viver uma vida de rei, como nós temos visto aqui, no poder. E é por isso que ele não tirou o pecado de nós ainda. Pelo mesmo motivo que ele não matou Satanás ainda. Satanás reinou sobre a nossa vida por milênios. E o pecado também. Deus agora deu poder para o povo dele retribuir. Agora nós reinamos sobre o pecado e nós reinamos sobre Satanás. Satanás vinha e falava e a gente não resistia. Hoje você expulsa ele e ele tem que sair. Se você estiver nessa identidade. Mas o texto traz uma prova de que a graça é muito mais do que o perdão e a salvação. Porque quando ele fala que nós devemos cuidar para não nos excluirmos da graça, ele está provando que nós podemos viver sem a graça, se nós quisermos. E eu não vi nenhuma igreja ensinar a viver na graça, a não ser na graça que salva e perdoa. Você é pecador, irmão, você sempre vai pecar. Então não olha para as pessoas quando você vier para a igreja, porque você vai cair. Olha para Jesus. Balela. Eu quero olhar para você e ver Jesus em você. E se você errar, eu vou te corrigir. Porque Jesus quer que eu faça isso. E vice-versa. Você tem que ver Cristo em mim, eu tenho que ver Cristo em você.
Se você está pecando, vamos arrancar esse pecado do nosso meio. Não vou parar de olhar para você, vou olhar para Jesus, vou deixar você no pecado, o sangue seu vai estar na minha mão. E nós já vamos ver por quê. No grego, cisclu é a palavra hustereu, que quer dizer deixar a desejar, ser deficiente, ser inferior, deter o avanço, estar destituído ou falhar. No dicionário de grego, lexicon, diz assim, ser deixado para trás na corrida e assim falhar em atingir o objetivo, ou não alcançar o alvo. Tudo isso aqui, quando você lê essa passagem, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, tem esses sentidos, de que você está deixando a desejar, você está faltoso, está destituído, está falhando, não está correndo do jeito certo. As pessoas na igreja não correm mais, estão colocando toda a sua fé para que Deus faça o que tem que ser feito. Mas muitos textos como esses que nós estamos lendo têm um movimento humano para ser vivido. Tem uma responsabilidade nossa de carregar o bastão da graça. Está com você na sua geração. E se você não carregar na sua casa, ninguém vai carregar. Deus não vai descer Jesus de novo para nascer, para entrar na sua casa e fazer você carregar o bastão da graça lá dentro. É você que está carregando o bastão. É você que tem que levar Cristo vivo para as pessoas de dentro da sua casa. Ah, a gente quer ir para os missionários. Começa dentro de casa. O lugar mais difícil que tem é você provar dentro de casa que você não é mais você, que Cristo vive em você. Mas quando você é salvo pela graça, você é colocado num lugar diferente. Aqui, nessa nova identidade, você é chamado e é incluído no caminho. E Jesus falou que a porta é estreita, porque ela chama cruz. E ninguém quer ir para a cruz, porque ela exige tudo. Ela não quer dinheiro, tempo de leitura bíblica, tempo de oração, clamor, súplica, jejum intenso. Ela não quer isso, ela quer tudo. Ela quer a tua vida, o teu coração, teus bens, tua mente, tua habilidade, teu tempo, teu amor, tudo. Ela quer a vida toda sua. Você deixa de ser escravo do pecado, que é o domínio de Satanás, e passa a ser escravo de Jesus Cristo, que é o Rei. Nós temos um novo Senhor. Senhor na Bíblia é um sentido de dono de escravo. Ele quer ser o seu dono. E o escravo não tem mais bens, tempo, direitos. Ele é colocado, o escravo, é colocado, depois que ele entra por essa portinha de cruz estreita, ele é colocado num caminho. E diz que o caminho também é estreito. E olha o que Isaías 35 fala sobre o caminho. Presta bem atenção. Isso aqui vai guiar todo o restante da nossa mensagem de hoje. O caminho. Isso daqui não pensa materialmente, tá? A Bíblia é um livro espiritual. Quando ele fala de dinheiro na Bíblia, ele está falando sobre o coração. Quando ele fala de relacionamentos, está falando do coração. Porque quando você corrigir o seu ser, as suas atitudes vão ser diferentes, os seus atos vão ser diferentes. E os frutos que você vai colher, inclusive materiais, serão diferentes. Então, quando você lê esse texto, por exemplo, não veja como algo material. Percebe o caminho, a nova vida. Vamos lá? O deserto é Isaías 35, Ju. Do primeiro. O deserto e a terra ressequida, seu coração, se regozijarão, o ermo exultará, e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo, e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarom. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Então, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes,
Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança. Contra quem? O pecado e o inimigo. É Deus que vai retribuir, a Ele pertence a vingança. O Senhor virá com vingança, com divina retribuição virá. Para quê? Salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, presta atenção agora, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão, ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele, não se acharão ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria, duradoura alegria coroará suas cabeças, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Ele está falando do caminho. Nesse caminho não tem leão, não tem animal feroz algum. Os demônios e os maldosos estão fora do caminho. Satanás, que Pedro disse em 1 Pedro 5,8, que está ao nosso derredor, rugindo como um leão, à busca de quem possa devorar, não entra nesse caminho. Satanás não entra nesse caminho de santidade. Se você estiver no caminho de santidade, ele não pode tocar em você. Nenhum demoninho, animal feroz, pode tocar em você. Pode falar para você e você obedecer. Ele não entra. Ele não entra. É Deus que falou, acredita nele. Se o diabo está na tua vida, é porque você não está no caminho de santidade. Tem que se esforçar para entrar no caminho da santidade. Tem que cuidar para a graça não ser rejeitada, para não se excluir da graça. Se você não excluiu a graça de Deus, você é invencível. Porque no caminho, tudo isso acontece. Não importa o que acontece em volta. No caminho, você canta de alegria. No caminho, você tem provisão divina. No caminho existem adoradores, louvores, instruções, proteções, provisões. É o caminho. Ninguém está falando que é fácil. Ele é estreito. Não tem motivo para falhar se você se dedica ou se esforça para ficar na graça. Não tem, porque a graça é o poder que quer e vai fazer em você. Porque de Deus é o querer e o realizar. É só deixar. A graça pega a palavra, põe no teu olho, e você se abre para ela e fala: é para mim. Deus, não consigo. Derrama poder. Preciso dele. Ele sempre é fiel para cumprir a sua palavra. É só você deixar ela funcionar na sua vida. Não só as boas. Toda a palavra. Mas isso não se aplica a quem se exclui da graça. 2 Pedro 1,8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam duas coisas:
inoperantes e improdutivos. Tem nada a ver com ministério, tem a ver com fruto de vida. Exatamente aquilo que Jesus falou: em meu nome farão as obras que eu faço, e obras ainda maiores. Se você não está fazendo, você ainda é inoperante e improdutivo, porque Deus não quer que você evangeliza com a língua, Deus quer que você toca em vidas, por exemplo. Ele quer que você não seja um locutor do evangelho, quer que você seja um adorador contagiante. Isso é ser produtivo. Põe Jesus no nosso meio que você vê o mundo virado ao avesso, sem abrir a boca. Isso é para você, porque o mesmo Espírito dele habita em você. Todavia, se alguém não as tem, estamos falando de fruto de santidade, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Por isso que as pessoas na igreja acreditam quando pastores falam que nós somos pecadores perdoados. Eu sou pecador. Mas esse texto diz que a pessoa que não tem fruto de santidade, que não vive na graça, esqueceu que ele tem a purificação dos seus antigos pecados. Já está puro. Já foi perdoado, é perdoado e já será perdoado. Porque o perdão é eterno do começo ao fim. Deus te perdoou de tudo que você fez, e Ele te perdoará de tudo que você fará. Tem alguma coisa, você acredita nisso? Alguma coisa, qualquer, que você possa fazer, que vai fazer Deus não te perdoar? O poder dele não é suficiente para isso? Tem alguns pecados graves. Um deles é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando você rejeita a mensagem da cruz, o que Jesus é e fez. Quem ama o Senhor nunca vai cometer esse pecado. A pessoa que faz isso é o que comete o pecado, por exemplo, de Herodes, de Pilatos. Eles rejeitaram o Rei da Glória. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo, que levou Jesus àquele momento, nascer, viver e sofrer, para depois ser ressuscitado. Eles rejeitaram isso. Não tem perdão. Você não vai ser igual a Pilatos se você ama o Senhor. Então não fique preocupado em cometer esse pecado. Mas, se você crê de verdade que o Espírito aplica a graça com poder perdoador em você, não importa o pecado que você cometeu, é só se arrepender, confessar. Ele perdoa qualquer pecado, presente, passado e futuro. Você tem que parar de ouvir acusações que querem te trazer culpa, porque você esquece da purificação dos seus antigos passados quando você aceita a acusação. Você não viveu certo até aqui, então sua vida não está boa do jeito que está. Então você é pecador, precisa mudar sua vida, mas leva um tempo. Mentira! Perdão é instantâneo, restauração é instantânea, avivamento é instantâneo. Deus dá a vida nova agora para quem se arrepende agora. Ele quer purificar todo mundo já, para poder ser frutífero, porque não está dando tempo de ser pecador e transformar o mundo. Ele quer um povo puro, imaculado, luminoso, poderoso já. Porque a nossa vida é tão curta que se você for esperar 10 anos para se purificar, não vai dar tempo. Próximo versículo, de novo. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. O que é o tropeço? Pecado. Jamais pecarão. A gente escolher um negócio errado não é um tropeço, a gente pecar é um tropeço. Ele falou que se a gente consolidar o chamado, se esforçando mesmo, no empenho para consolidar esse chamado, Deus me chamou para ser santo. E eu me esforço para ser santo, eu esfrego. Enquanto Deus me deu o bonezinho, o manto,
da graça e me deu a esponja da santificação pela graça, eu começo a me esfregar na graça para tirar o meu pecado, me esforçando. Tem que sair sangue do seu espírito. E está escrito, vocês ainda não foram provados a ponto de sair sangue. Ainda. Seja, esfrega a área de pecado que não quer sair com a graça, mediante a palavra, clamando para que ele remova isso, esfrega, renuncia, clama o tempo todo, até esse pecado sair da sua vida, e ele vai tirar, porque dele é o querer e o fazer. É só você esfregar, é seu papel fazer isso. Identifica o erro, identifica a área de pecado, e esfrega a graça nela, empenhando-se para confirmar a sua eleição e o seu chamado, para que aí você nunca peque. É lógico que não peca, está esfregando o pecado na graça. Ele vai ficar miudinho ali, ó, mortificado na cruz. E o outro versículo. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer estar rico de vida, de perfeição, de proximidade com Deus? Viva essa vida santa. A graça te dá poder para andar seguro no caminho da santidade, sem você nunca tropeçar, para chegar bem e ricamente provido. E ela te impede de naufragar na fé e deixar a desejar. Nós somos chamados a viver uma vida que agrada a Deus. Você não vai deixar a desejar. Mas quem não se esforça e não se empenha na graça, torna-se cego, esquece que tem o perdão da sua vida antiga de pecado, aventura-se com mais facilidade a voltar ao pecado, até acreditando que ainda é salvo pela graça. Olha o perigo da coisa. Eu estou salvo, mas eu sou pecador. Deus vai tratar esses meus pecados graves, esses meus vícios, essas intoxicações que eu tenho de mundo. Mas é no tempo dele. E aí se solta, vai pecar de novo. Uma vida barata, de uma graça barata, e esquece que tem que se esforçar, esfregar isso na graça. E aí acha que está salvo, que está bem, que está indo para o céu, que não tem problema. E olha o que diz 2 Pedro 2,20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente neles ou nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Olha o que a igreja contemporânea faz com a gente. Você tem um encontro com Deus, com Jesus Cristo, porque o Espírito te leva lá, não depende de igreja. Você se entrega de coração, Deus te dá a fé e você vive e quer viver na fé, e Ele te manda para a igreja, porque é o povo dele. O que a igreja faz com você? Te ensina que a graça é somente o perdão e a salvação, e não te ensina a viver a graça diária em santidade, para você ter uma vida frutífera, extraordinária, invencível. E o que acontece? Você não pega a graça diária. Você não se alimenta do pão vivo diariamente. Você fica, depois de ter escapado das contaminações do mundo, depois de ter sido perdoado, depois de ter tido uma nova identidade, as pessoas que deveriam te guiar a viver na graça diária, em santidade, não te ensinam, e você vai devagarinho voltando para o pecado. Vai esfriando o amor. Vou perguntar para vocês, não responde para não passar vergonha, porque isso acontece com todo mundo. Onde é que você perdeu o seu primeiro amor? Você tem o seu primeiro amor hoje?
Todo mundo fala que não tem. Por quê? Porque voltou para o pecado. Que a igreja deixou. Às vezes até incentivou, machucando, perseguindo, ensinando religião, falando para ter ativismo religioso em vez de buscar a vida na graça. E aí você vai se deixando levar devagar para o pecado. Olha o estado que a pessoa fica. O cão que volta para o vômito. A porca lavada que volta a se revolver na lama. Seu estado depois de ter tido uma nova vida fica pior do que antes de ter tido a vida. Era melhor ser um incrédulo do que ser um crente na lama. Misericórdia. E Paulo confirma isso em Romanos 6,16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à vida? Está falando para crente. O crente pode ser escravo do pecado que leva à morte. Em Romanos 8,12. Mais uma ordem. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, mais uma vez morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu pergunto, você é? Tem certeza que você é guiado pelo Espírito de Deus? Porque só os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. Tenho perguntado para as pessoas que eu desconfio se são salvas. Você é salvo? Se você morrer agora, você vai para o céu? Muita gente tem falado, não sei. E a palavra é clara, que o Espírito confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, você tem certeza que é, e tem certeza que vai para o céu, e está encarando o pecado na sua vida. Se você não tem certeza, não é filho de Deus. Nunca foi para a cruz, nunca encontrou Jesus. E se alguma igreja mentirosa batizou você, falando que porque você fez uma oraçãozinha, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, então ora comigo. Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor, escreve meu nome no livro da vida, repreende o devorador sobre mim, perdoa os meus pecados antigos, eu estou querendo uma vida nova e eu me entrego totalmente para Ti, a partir de agora o Senhor é meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus, amém. A igreja faz festa quando alguém ora isso. Ótimo, irmão, você entregou, hoje é dia de festa no céu, vamos batizar. Aí chega, pega a pessoa e põe no meio da água. Aí tira a pessoa da água, a pessoa acredita na igreja. Agora eu sou de Deus. E nunca teve um encontro com Jesus. Encontro de verdade que fez Paulo se prostrar. E primeira coisa que ele falou, quem és tu? Senhor. Senhor, não Salvador, Senhor, o Rei da Glória está na minha frente, vou morrer. Pessoa nunca se prostrou igual a Isaías, estou diante do Deus da glória, o Rei dos exércitos, e sou um cara de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros, e vi o Rei da Glória, vou morrer. A pessoa não tem esse encontro, não se compara com o Rei Santo e vê quem é e acha que está salvo, porque a igreja batizou o indivíduo pecador, porque ele falou com a boca dele. Mentirosa que saiu do engano do coração por causa da emoção de um louvor bonito, de uma pregação mentirosa que não fala da cruz. Está cheio de crente achando que está salvo, que não é santo porque não encontrou Jesus. Você encontrou? Se você não tem certeza, mas sai daqui correndo e vai para o quarto de oração. E se entende com Ele. É a coisa mais importante que você tem que fazer, nem que você falte a semana inteira no serviço. Mas não sai de lá até Ele te responder. E Ele te responde porque Ele falou que Ele não rejeita um espírito quebrantado e um coração contrito. Está em dúvida? Tira a dúvida. Eu não vou falar se você é ou não. O Espírito que vai. Porque daí você quer ouvir sobre uma vida extraordinária na graça. Se você não encontrou Jesus, é impossível para você.
Porque tem que ser no Espírito, que você pode não ter. Porque se você é guiado pelo Espírito de Deus, é a confirmação de que você tem o Espírito. Mas se você não é guiado, estou falando de ser guiado de vez em quando, não. Diariamente. Na hora de pecar, o Espírito te guia, cuidado. Na hora de pecar e consumar, ele fala, se arrepende. Mas na hora de ser usado, ele fala, vai, fala, não fala, dá, não dá, segura, avança, diariamente. Paulo diz que até os filhos de Deus podem morrer. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. João confirma isso. 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte. Opa, é algo diferente aí. Se alguém ver, olhar, seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Eu não estou falando da blasfêmia. Estou falando de uma vida de um crente que comete pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. A gravidade é tão grande que você não pode orar por uma pessoa que comete esse pecado. Ele vai morrer. Não é para você orar. É para você orar pelos seus inimigos, mas não é para você orar por um crente que comete um pecado que leva à morte. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Qual que é o pecado que leva à morte? Você quer saber? Por quê? Você não quer cometer ele? Então se eu falar para você, você só não vai cometer ele? E se eu não falar qual que é o pecado que leva à morte, você não vai cometer nenhum de medo? Perfeito, não vou falar. Porque eu também não sei. Todo pecado para mim leva à morte. Muito perigoso você tentar descobrir qual é o pecado específico, se é um ou mais, e você ter medo dele só. Cadê o temor de Deus, de se afastar de Deus com qualquer pecado? Todo pecado para você tem que levar à morte. Para você fugir de toda a morte, você quer experimentar na pele, o que é isso? Eu não. Quero ter a vida santa, para ter vida e não morte. E olha o que Judas fala. Judas, eu amo Judas. Judas 1,12. Depois você lê o capítulo inteiro. Dá para chorar de alegria, de confronto, de esperança. Lê Judas 1. Olha aí, versículo 12. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Sabe o que é isso? Nossos cultos. Vou ler de novo. Esses homens que não vivem em santidade são rochas submersas, escondidas, nas nossas festas de fraternidade. Comendo com vocês de maneira desonrosa. Sabe o que é isso? Participando da ceia e das nossas festas de comunhão que tem comida. Comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. Lembrando que todos nós somos sacerdotes, uma nação de sacerdotes. Somos todos pastores, de quem está lá fora, e uns dos outros. Alguns são chamados para liderar no ensino, mas pastores somos todos. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono, sem frutos. Presta atenção agora. 2 vezes mortas. Vixe, estava falando de uma morte, agora está falando de 2. Arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Misericórdia. Sabe quem que ele está falando? Pessoa que está no meio da igreja,
que não quer uma vida santa, que gosta do pecado e vive nele, que não se arrepende, não se esfrega. Duplamente mortos, vão ser arrancados pelas raízes e merecem as trevas. Qual é a solução? Nosso texto diz: não se exclua da graça. Como é que a graça age? Hebreus 5:13. Tem um meio da graça agir. Bem fácil para nós. Parece meio místico demais falar, né? Vou viver na graça. Que é isso? Vamos entender na prática agora. Hebreus 5:13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Qual que é o alimento nosso? A palavra. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A palavra sólida é a palavra que entra, que chacoalha, que trata, que purifica pelo fogo, que deixa você esfregar aquele cantinho mais obscuro, do quartinho mais obscuro, da torre mais alta, do reino mais distante do seu coração, que você protege com unhas e dentes, para ninguém mexer lá dentro, nem Deus. A palavra entra lá e diz que ela é mais cortante do que espada de 2 gumes, capaz de separar alma de espírito. É lá que ela tem que entrar. Quando você pega o alimento sólido, ele entra lá. Ele é lá no cantinho do seu estômago, digerindo, para tirar a vida, para gerar vitamina dos seus ingredientes, para fazer o seu corpo ser vivificado com energia do céu, por meio da palavra que você digere. Então você tem que pegar a Bíblia e você tem que ler, meditar, citar, estudar, proclamar. É a palavra a solução. A palavra profunda, intensa, que Deus fala contigo. Ela vai alinhar a sua vida inteira, conforme a vontade de Deus. Sua mente, seus sentidos, suas emoções, seus sentimentos. Porque santidade é pensar, falar e agir como Deus. É chegar e sair do nível humano que a igreja ensinou você a viver e passar a viver no nível de Deus. Aí quando você sai da cama, Deus em você, esperança da glória. Chegou na cozinha, Deus em você. Chegou no carro, Deus em você. Chegou no serviço, Deus em você. Encontrou com alguém, Deus em você. Que diferença isso faz? Que impacto causa isso? Que palavras saem da sua boca? Como é que você trata as pessoas? Como é que você ativa a fé delas? Como é que o poder passa por você e chega nelas? Como é que a autoridade do nome é te dada e você pode falar dele? E o demônio sair, a doença sair, a escassez sair, o pecado sair. Qual é o leite que as pessoas estão bebendo? Que vocês são pecadores, filhos de Deus, salvos pela graça. Que todos nós temos fraquezas e que de alguma forma você vai chegar no céu pela misericórdia de Deus. Isso é leite. Sai do leite. Começa a se revestir de poder da graça e começa a ter uma vida controlada pelo Espírito totalmente. Viva pela fé na palavra. Porque a graça de Deus te libertou de todos os pecados para você ter uma vida perfeita. Mas tem que se esforçar. Tem que parar de falar, Deus me muda. E vai tomar vergonha e se mudar. Encara. É essa a minha área de problema. Não consigo sozinho, pede ajuda. Tem um monte de gente para te ajudar. Só divino tem 3, Pai, Filho e Espírito. Mais um divino, a igreja, que está na terra. Ah, mas a igreja tem quantas pessoas? Perto de você, pelo menos 3 pessoas você vai achar para te ajudar dentro da igreja. Já são 7 pessoas. Não precisa ficar sozinho, mas tem que se abrir.
Qual que é a sua área de dificuldade que você não consegue sozinho? A fé da pessoa do seu lado pode ser usada por Deus. A gente está vivendo numa época que é a pior época da fé de todas as épocas. A Bíblia chama isso de os últimos dias. E Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo 3, o seguinte, sobre hoje. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão, percebe você, tá? A gente tem a tendência de falar desse texto dos incrédulos. Não, é texto para nós. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Como que ele termina? Afaste-se destes. De dentro da igreja. 16 características de pessoas que você tem que ficar longe. Porque estão rejeitando a graça nessas áreas. E elas professam Jesus como seu Salvador, seu Senhor. Muitas foram batizadas, e tem o nosso texto que diz no final, tendo aparência de piedade. A pessoa sabe orar, sabe pregar, sabe louvar, jejua, dá dízimo, participa de reunião ministerial, às vezes é diretor da igreja, às vezes é missionário, às vezes é pastor, tem uma aparência perfeita de piedade, mas nega o seu poder, excluiu-se da graça, recebeu a graça em vão, não se esforçam, não se empenham para viver na graça, mediante a palavra, para viverem a vida de Cristo. Agarram-se simplesmente à convicção de que são salvos pela graça, têm direito de estar na igreja, mas rejeitam a graça, excluem-se dela, são faltosos da graça, não conseguem perseverar na corrida do jeito certo, porque são donas das suas próprias vidas, vivendo como lhes agrada, não se rendendo ao senhorio de Cristo. São as pessoas mais perigosas que nós podemos encontrar. É pior do que um bandido, assassino, pedófilo dentro da cadeia. É esse cara dentro da igreja. Porque por meio do seu estilo de vida, que é muito parecido com o estilo de vida do mundo, ele transmite o evangelho falso. Que a pessoa não precisa ser santa e perfeita para andar com Deus. Olha lá, qualquer igreja desse cara, nunca vou para aquela igreja. Tem razão de falar isso. Porque é um mau testemunho gigante que está dando. Por isso que é a ordem, afaste-se destes. Na igreja primitiva, a luta deles era com o legalismo. Todo mundo queria aplicar o judaísmo na fé cristã. Tem que circuncidar, tem que comer kosher, que é a comida lá deles sem porco, tem que um monte de coisa. Guardar o sábado, etc. Legalismo. Eles lutavam para acabar com o legalismo. Sabe qual que é a nossa luta? A ilegalidade. Porque Deus usa a lei. A lei para você se submeter a Ele. Você está submisso à lei ou ao que você tem aprendido? O que os louvores estão ensinando? O que os pastores estão pregando? Vai buscar na fonte a lei de Deus, que é para você. Porque quando você não ouve a lei, você está rejeitando o dono dela. A autoridade dele está aqui. Aí fala, perdoa 70 vezes 7. Ah, já pecou. É sim, Senhor, e acabou. A lei manda, cumpra-se. Toda a lei. Deus quer escrever ela no seu coração. Hoje, ninguém respeita mais a Bíblia. Cada um interpreta do seu jeito, crê do seu jeito, faz o que quer.
usa a Bíblia de uma forma que satisfaz a si mesmo. A gente acabou de ler. Como é que está escrito aqui? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Usa a Bíblia para isso. Tem outro texto que fala que procuram pastores para pregar o que querem ouvir. Cadê a lei da nossa geração? Não tem. Você entende do seu jeito, eu entendo do meu. Deus fala com cada um de um jeito. Vai prestar conta depois na lei, porque vai chegar no tribunal celestial, Deus vai pegar a tua Bíblia, vai abrir na tua frente, vai falar, olha aqui esse texto. Por que você não viveu ele? E esse, e isso tudo aqui. Sai de perto de mim, que eu não te conheço, servo mau e infiel. O peso que você usar para medir os outros, vai ser usado contra você. Sabe o que está faltando? Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Jesus falou em João 14 que se você ama Ele, você vai guardar os seus mandamentos. E guardar não é ter no coração, é viver. E ele está falando que o amor se esfriará, a gente pensa que é no mundo. Sinto muito, mas o mundo não tem amor, não. Está falando da igreja, de nós. O amor se esfriará de muitos. E quando eu deixo de amar Deus, eu deixo de ouvi-lo. Está faltando amor na igreja. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar como? Esfregando. Pega a palavra, faz ela virar lei e esfrega. De joelhos. Esfrega. Olhando no olho do inimigo e amando ele, orando por ele, intercedendo por ele. Esfrega na cara de Satanás a sua autoridade no nome de Jesus. Esfrega na cara da tua doença o nome curador de Jesus. A falta de amor por causa da maldade está desenfreado no nosso dia. Não deixa isso te contaminar. Nossa época exige a verdadeira santidade. Somente pela graça. E para terminar, Jesus falou em Mateus 24, 4. Cuidado que ninguém os engane. Não acredita no que eu estou falando. Se quiser, eu te mando o esboço do sermão para você conferir. Vai na Bíblia. Lê devagar os textos que eu passei. Medita neles. Rumina. Verifica se é verdade. E aí toma a sua decisão. Se você confia no que eu falei, se Deus está falando com você, muda de vida agora. Conta com a graça. A palavra é que o caminho que você é colocado é um caminho de vitória. Não é para ficar sofrendo. Não dependa das pessoas para você viver no caminho. É o seu caminho, da sua vitória. Se as pessoas à sua volta não querem, problema é de cada um. Cuida da sua vida. A pessoa não está aqui para ouvir. Você está. A pessoa não está aqui para aprender. Você está. Deus te enviou aqui para cuidar de você, porque Ele te ama. E Ele quer que você seja perfeito, santo, puro, para andar pertinho dEle no caminho. Ouve, aceita, entra nisso, sai daqui com a vida nova. Tá bom? Vamos orar? Fica de pé?